Eu vou ler o texto mais uma vez, para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Gênesis, capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e será o vosso termo e o vosso pavor sobre toda. Agora o versículo 7. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai nela. Promessa de Deus. Depois que Deus fez o pacto com Noé, ele disse a vontade dele. Ele determinou o que era para se fazer. Sabemos como tinha pecado, como tinha caído, errado, mas havia promessa de bênçãos futura, poderosa. Vocês creem nesta palavra? Porque eu creio nela. Foi assim que aconteceu. Vai existir muitos céticos, incrédulos, ateu, mas nós que queremos agradar o nosso Senhor, temos que observar a palavra de Deus. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer. Amém? Se vocês crerem nesta palavra, vamos dar nesta manhã uma grande e poderosa salva de palmas. Isso! Aplauda mais forte ainda. Vai aplaudindo e glorificando Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito e amado e poderoso. Deus fiel e maravilhoso. Deus de Abraão, Isaac, Jacó é o nosso Deus também. E nesta manhã a Ti clamamos, entramos na Tua presença para suplicar o Teu favor e a Tua bondade. Pai querido, Deus amado, usa-me nesta manhã como instrumento, como ferramenta, como canal de bênção. Fala para a Tua igreja, fala para o Teu povo, até mesmo os que ouvirão pela internet, redes sociais, Facebook, YouTube. Fala de uma forma sobrenatural, nos traga revelação, palavra rema, revelada. Pai querido, Deus amado, usa a boca do mensageiro e os lábios do pregador. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o resultado como foi enviada e mandada, em nome de Jesus, que assim seja. Queridos, estamos diante de um texto glorioso. Preste atenção, principalmente bem no começo, para entendermos o nosso Deus e o que o mundo está passando, caótico, sem controle. O mundo sim, mas Deus tem controle sobre tudo, absoluto. Por isso que Ele sempre nos prepara antes. Ele anuncia a sua vontade antes. Antes que aconteçam as tragédias, as catástrofes, as perdas, as enfermidades, etc., foi tudo avisado. Nada foge ao controle do nosso Deus. Nada foge. O problema é que muitas das vezes o homem quer fazer o que ele acha, não tem limite, não tem respeito, sabe que terá consequência, aí finge que não está entendendo, vai para o lado emocionalismo, religioso, e começa a achar defeito, erros na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, criar um Deus mau, um Deus ruim. Não, estão enganados. Deus estabeleceu limite para a sua criação. Os animais, as bestas feras, obedecem o Criador, o nosso Senhor. Porque o homem recusa? Até o animal conhece o seu dono, o boi, o cachorro, o gato. Mas Israel recusou a conhecer nosso Deus. Está registrado lá em Isaías capítulo 1. Vamos comigo lá? Isaías capítulo 1. Versículo 2 e versículo 3.
Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-vos, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, semente de malignos, dos filhos da corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Tá certo? Para entendermos o processo, temos que compreender as coisas. Não dá para ficar acusando A, acusando B. Um dos erros muito sérios da humanidade, eles não querem buscar conhecimento, não quer buscar a presença de Deus, mas quer viver uma vida regalada, sossegada, em paz, criando, produzindo coisas negativas, ruins, achando que vai ficar tudo bem. Aí depois fica essas palestras, essas queixas que os filhos, as crianças, a humanidade passa fome por causa do homem. Falta de amor, consideração, falta de obedecer a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João no capítulo 5, no versículo 39, ele fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, que elas de mim testificam. Eu preciso examinar as Escrituras, compreender quem é Deus, quem é o nosso adversário, o nosso acusador, quem somos nós, qual é o nosso papel, qual limite nos foi dado. Não podemos esquecer que como surgiu o pecado no mundo, através de Adão. Adão fracassou, Adão falhou, trouxe problema, condenação, tristeza, dor. Você já sabe disso. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele consertou tudo. Tudo que estava errado, ele trouxe de volta. Consertou, trouxe amor, a paz, a alegria, a salvação, a unidade, a comunhão, ele trouxe tudo. Mas o homem recusa a obedecer. Prefere buscar um caminho mais largo, mais fácil, que agrada a nossa carne. Paulo escrevendo, ele disse: não erreis, não erreis. O que o homem semear, ele vai colher. Então, se eu quero ter uma boa colheita no futuro, para mim, para minha família, para meus entes queridos, eu preciso plantar agora. Não dá para querer um futuro glorioso e plantando coisas erradas, negativas, crueldade, idolatria, mentira, feitiçaria. Aí a minha descendência vai sofrer e a culpa é minha. O que tem de pessoas sofrendo hoje, e a culpa é do pecado dos pais, que não buscou a Deus, abaixou a guarda, não dedicou. A Bíblia nos fala, Isaías fala para o povo de Israel, no capítulo 55, versículo 6, olha o que ele fala. Isaías 55, versículo 6. Eu quero ler com os irmãos. Posso ler? Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E converta ao Senhor, que compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual enviei.
Se eu quero ter uma família abençoada, dias felizes, eu preciso fazer agora. Fazer a minha parte. Da família, da parentela, do nosso Brasil e do nosso mundo. Eu preciso fazer a minha parte. Cada ser humano precisa fazer a sua parte. Principalmente a liderança, os governantes. Porque a sentença, a punição é abrangente. Todos vão passar por isso. Se não der valor. Muitas vezes as pessoas só sentem quando toca no seu ente querido. Quando toca no filho, na esposa, na família, etc. Ou nos seus bens. Enquanto é o outro sofrendo, não se comove, não muda uma palha. Mas quando a família é atacada aí, ele se levanta, abre a sua boca, murmura, questiona, fala mal de todo mundo, fala mal de Deus, esquecendo do seu passado. Por isso que o Senhor levantou Isaías, o profeta Isaías, messiano, que mais falou acerca de Jesus, no capítulo 1, no versículo 16, para alertar o povo. Olha o que ele fala. Lavai-vos. Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então a mim, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Forte isso. Se quiseres e ouvides, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. Haverá punição. Haverá punição. Consequência. Por isso, temos que conhecer a vontade de Deus. Não só conhecer, mas praticar. Como eu já disse antes, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O livro de Lamentação, capítulo 3, versículo 22, olha o que ele fala. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a ele e para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Nós somos de pé, amados, igreja viva, povo eleito. Não é mérito nosso. Nós erramos, falhamos, desobedecemos, mas Deus tem tido misericórdia de nós. A forma que Deus trata cada ser humano, cada pessoa, cada família é próprio dele. O homem planta a coisa errada, mas Deus sabe como tratar cada um. Se Deus está permitindo as coisas, Ele sabe por que tudo isso. Olha o versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. As nossas queixas, reclamações, murmuração, você vai ver, tem dedo nosso, tem comportamento nosso, tem negligência nossa, tem falha nossa. Então não adianta o homem culpar a Deus pelas catástrofes, pelas tragédias. Ele tem colaborado, participado, atuado nessa destruição por falta de amor, por falta de misericórdia, compaixão, ganancioso, egoísta. O inimigo da nossa alma, o acusador, o adversário, tem plantado a semente no coração das pessoas, o egoísmo, a prepotência, a arrogância, a altivez, desumano,
só quer para si, só preocupado com o seu bel prazer, conquistar coisas e coisas, adquirindo fama, sucesso, holofote e desprezando a palavra de Deus. Aí a vida vira uma bagunça, vira uma Babel, que Babel é confusão. Babel, ninguém entende ninguém, cada um se acha melhor, cada um só quer para si, puxar o tapete do outro, quer aparecer em cima do outro, a confusão. Aí pergunta, o que está acontecendo? Erro nosso, erro humano, que demos legalidade, demos espaço para o nosso adversário atuar, nos destruir, a nós e a nossa família. Por isso precisamos posicionar como guerreiro, como atalaia, como homem e mulher de Deus, para fazer a diferença, alertar aqueles que precisam. Porque se eu faço a minha parte, Deus me ouve. Se eu faço aquilo que Ele me pede, por isso que hoje ninguém quer ter mais filho, deixando de ter filho, inversão de valores, cuidando de cachorro, de gato, animais, não que seja errado isso. Estão colocando animais no lugar de filhos, está desobedecendo a Deus, e de multiplicar e encher a terra. Eu sei que tem muita violência, eu sei que tem muita maldade, é por causa disso mesmo, porque o homem deixou de viver a palavra de Deus, buscou seus próprios interesses, e Deus permite a confusão, a discórdia, a contenda. Nós não podemos deixar de olhar para o nosso Senhor, fazer a nossa parte. Vamos comigo lá, 2 Crônica 7,14. Acharam? 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Precisamos fazer a nossa parte para um mundo melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos. Deixar de construir família é uma rebeldia, é um medo do futuro. Você tem que ter medo do futuro, você tem que viver a palavra de Deus, humilhando diante de Deus, orando, buscando a face de Deus, deixando os maus caminhos, os caminhos errados que nos traz consequência, tristeza, dor, confusão, abandono. O pecado nos faz sofrer, o pecado nos traz dor. Tem que remover o pecado do nosso meio, igreja, para alcançarmos as promessas, as bênçãos do Senhor. Pregar mensagem bonita, levar o povo ao delírio, a aplaudir, a pular, a sonhar, sem prática, não é certo. Tem que ensinar a pessoa a ter uma estrutura, a estar na rocha que é Cristo, a se comportar como crente, como verdadeiro cidadão do céu, como homens e mulheres eleitas. Não tem como ficar dando pulo, pirueta, quando sai da igreja faz tudo errado. Temos que se humilhar diante do Senhor, temos que descer, prostrar. Pedro, um discípulo amado do Senhor, um homem que andou com o Senhor, viveu maravilhas, fez milagre em nome de Jesus, contemplou, desafiou o sistema, ele entendeu o processo da salvação. Ele nos fala na sua carta: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos é a receita para mim, para nós todos alcançarmos a vitória. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exalte, ao tempo de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O segredo da nossa vitória é a humilhação. Quando eu me prostro diante do Senhor, Ele me concede a vitória, Ele me abre a visão,
me faz promessas. Eu vou viver o sobrenatural. Se eu quero ter uma família salva, liberta, eu preciso fazer a minha parte. Segunda Crônica 15:7, ele fala, vamos lá, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Forte isso. Eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu preciso caminhar. Às vezes eu pode estar igual Josué. Josué, ele sucedeu Moisés, um grande homem de Deus. Levar o povo à terra prometida era um grande desafio, uma multidão gigantesca. Ele sabia o que Moisés passou, as aflições, a dificuldade, mas Deus era com Moisés. Eu não sei o que você passa, qual o desafio, mas quero dizer para você nesta manhã, Deus é contigo, Deus é conosco, você não está sozinho, igreja. Toma posse. Eu quero ler para vocês aqui o que diz os Salmos 46. Vamos comigo lá? Salmos 46, para você tomar posse. Eu vou ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro na angústia, nos seus problemas. Não desespere. Não desista do teu sonho, do teu projeto. Não volte atrás. Não desista de viver igual muitos estão fazendo por aí. Você foi chamado para ser um cidadão do céu por toda a eternidade com nosso Senhor e Criador. Mas eu preciso tomar posse. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as terras rugem e perturbem-se, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Queridos, para que mais? Para que desesperar? É só praticar. Ide, multiplicai, encher a terra. Deus fez promessa. Não seja achado infiel, deixando de cumprir a vontade de Deus. Não faça que a tua vida seja uma bagunça no futuro. Viva a palavra plenamente, totalmente. Um dos segredos que Tiago fala: sujeitai a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não deixe que te amedronta, coloca pavor e medo em você, mas faça, cumpra o ID de Jesus. Jesus Cristo nos determinou, nos orientou para que vivamos a sua palavra. Se eu quero um Brasil melhor, um mundo melhor, uma família abençoada, eu preciso fazer a minha parte. Igreja, se levanta, posiciona. Vamos fazer a nossa parte. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O evangelho que muda o homem, o evangelho que transforma o homem, o evangelho que dá para o homem garantia e segurança. Cumpra, multiplica, obedece a Deus. Abraão fez isso, multiplicou. Moisés fez isso. Noé, não desanime, continua trabalhando. O mundo está difícil, mas Deus está no controle absoluto. Aquele que te fez promessa é fiel para cumprir.
Para terminar, uma promessa para nós em Efésios 3:20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Promessa de Deus. Ele cumpre as suas promessas. Não faça, não deixe que a tua vida vire uma bagunça, uma confusão, como foi a Torre de Babel. Quer dizer, confusão. Confundir tudo, ninguém entende ninguém. Viva o Evangelho. E vamos desfrutar do melhor do nosso Deus. Vamos fazer igual o mundo, ficar acusando Deus por um erro humano, um erro nosso, que demos legalidade para o adversário. Queridos, toma posse. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Assim diz o Senhor.